Oi, gente, aqui é o professor Ebster. Nessa semana nós vamos resolver as atividades da semana anterior. A primeira atividade é uma pessoal que tem a ver com o processo de aprendizagem leitora de vocês e também com a interpretação de texto. Então vocês fazem, não há perguntas certas ou erradas e também não há respostas certas ou erradas. São respostas interpretativas a partir da leitura do texto. Brasileira é promessa da nova geração de cientistas, que está na página 87, questões 1 e 2. Todos os sétimos tem o livro Expedições Geográficas. Neste sentido, nós vamos resolver as questões 1, 2, 3, 4 e 5 da página 92 do mesmo livro. Primeira questão. Aponte as relações entre cafeicultura, Primeira Guerra Mundial e industrialização do Brasil, particularmente da região Sudeste, nas primeiras décadas do século XX. Qual é o grande objetivo dessa questão? Fazer você compreender o conceito de região concentrada. O que vai acontecer historicamente no Brasil? Vimos lá em março que a colonização no Brasil se inicia a partir do litoral, que vai priorizar no começo a região Nordeste com desenvolvimento de várias culturas, principalmente do açúcar. Só que por meio do processo de interiorização da economia, por meio da exploração dos recursos que haviam no interior do país e também com a expansão do território brasileiro, outras regiões foram mais vantajosas para o desenvolvimento econômico do país. Tanto é que séculos depois há forte concentração na região sudeste, que permanece até nossos dias como a região mais populosa, a região mais rica e onde tem as principais cidades e os principais estados. Explicação: a região sudeste concentrou investimentos na produção de café que demandaram infraestruturas para escoamento da produção. A Primeira Guerra Mundial fez com que vários países industrializados da Europa, como França, Alemanha e Inglaterra, eles perdessem muito em termos de economia. A sua economia foi praticamente destruída devido à guerra. O que aconteceu? Muitas empresas, muitas indústrias, muitas pessoas com algum tipo de capacitação vieram ao Brasil, imigraram ao Brasil. O que isso quer dizer? Quando elas chegaram aqui, elas foram principalmente para Rio e São Paulo e desenvolveram suas atividades industriais de formas similares ao que aconteceu na Europa. Mas o grande problema é, essas pessoas, por se concentrarem no Sudeste, vão desenvolver essas atividades econômicas no Sudeste. Isso vai fazer com que as outras regiões ficassem mais atrasadas em termos tecnológicos e em termos industriais do que a região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a região Sudeste apresenta as melhores infraestruturas do país, os profissionais mais capacitados e também as melhores condições socioeconômicas para o desenvolvimento dessas atividades. Segunda questão, explique por que o Brasil é considerado um país em industrialização tardia ou retardatária. Qual o objetivo? Compreender a temporalidade e a globalização dos fenômenos das coisas. Por quê? Porque a industrialização é um fenômeno que ocorreu principalmente na Europa Ocidental, com foco na Inglaterra e na França. E só depois de centenas de anos é que ela veio realmente a ser muito importante no Brasil. O que isso quer dizer? Que enquanto a Inglaterra estava começando a sua industrialização, nós ainda éramos um país dependente de Portugal. Ainda éramos uma colônia. O que isso quer dizer? Que nós somos economicamente mais atrasados em termos industriais devido a esse processo histórico. Assim podemos resumir: a industrialização começou na Inglaterra há cerca de 200 anos da iniciada no Brasil. Com isso, um processo de industrialização brasileiro é tardio ou retardatário, pois é iniciado muito tempo depois dos países desenvolvidos. Isso faz com que as tecnologias sejam, pelo menos no início, mais rudimentares e menos produtivas quando comparamos com a Inglaterra, com a Alemanha, com a França e até mesmo com os Estados Unidos. Entretanto, hoje em dia, há países que ainda estão começando o seu processo de industrialização.
Dentro da América Latina, principalmente dentro da América do Sul, somos o país mais industrializado. Terceira questão. Por que o declínio na atividade industrial da região sudeste do estado de São Paulo pode ser considerado relativo? Qual o objetivo da questão? Que você compreenda o conceito de desconcentração industrial. O que isso quer dizer? Hoje, muitas empresas, muitas indústrias se instalam em outros estados que não são São Paulo e Rio de Janeiro, mas as sedes dessas indústrias permanecem em São Paulo. Por exemplo, a Samsung, ela tem fábricas em Manaus, tem fábricas em Salvador e tem a sua sede do Brasil em São Paulo. O que isso quer dizer? Que a parte produtiva ela se espalha pelo país. Vai ser instalada fábricas em outras cidades, em outros estados, porque os trabalhadores ganham menos. Mas que a parte burocrática, a parte que pensa, a parte que planeja, continua na cidade de São Paulo, principalmente no estado de São Paulo, pois é lá onde estão as principais pessoas, os principais técnicos, os principais profissionais capacitados. Ou seja, é considerada relativa, pois as sedes das empresas continuam na região sudeste, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro. Estas empresas organizam suas atividades a serem realizadas em suas fábricas nos demais estados, ou seja, São Paulo continua organizando a economia até mesmo de outros estados. Além disso, a região detém a maior parte da produção industrial do Brasil, embora as demais regiões estejam com crescimento considerável, ou seja, as empresas constroem suas fábricas em outros estados, porque os trabalhadores ganham menos e elas recebem mais incentivos, mas a sua parte burocrática, a sua parte que pensa, a sua parte que organiza, continua centralizada. Quarta questão. A partir aproximadamente de 1970, as técnicas de produção de mercadorias e serviços sofreram um tenso processo de inovação, processo que ficou conhecido como Revolução Técnico-Científico-Informacional. Explique o que foi essa revolução e dê exemplos de atividades e de áreas de conhecimento que foram beneficiadas por ela. Qual o objetivo dessa questão? Fazer com que você compreenda o conceito de meio técnico científico informacional, que é um conceito que parece grande, mas é tudo que nós vivemos. Por exemplo, hoje você está segurando o celular, ou no notebook, ou no computador, ou tablet, mas essa tecnologia que você está usando, ela é fruto de um processo de construção científica. O que isso quer dizer? Alguém em uma universidade de qualquer lugar do mundo, geralmente de países ricos, criou a tecnologia chamada internet, Wi-Fi, 3G, 4G, celular, smartphone, notebook, computador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as tecnologias hoje servem para a gente criar, servem para a gente inovar, servem para a gente pesquisar, para nos comunicarmos. Ou seja, a técnica, as tecnologias, a ciência, o conhecimento e a informação, que é a comunicação, elas andam juntas. Por exemplo, o seu celular, o seu notebook, o seu tablet, ou seja o que for que você está usando para assistir essa aula, vai te ajudar a você a se comunicar com outras pessoas, a aprender coisas novas, a conhecer coisas novas, a dar sua opinião. Ou seja, junta a parte que tem a tecnologia, que tem o conhecimento, que é a parte científica, e também a comunicação. Resumidamente, as mudanças vivenciadas nos últimos 5 séculos, 500 anos, que fazem parte do processo de globalização, que vocês vão ver ano que vem, elas produziram transformações na ordem e na forma como a humanidade vive. Ou seja, se antes a nossa relação com a natureza e com as pessoas era uma, agora é diferente. Hoje você pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo que tenha acesso à internet de uma forma instantânea, rápida, em questão de segundos e minutos. Quinta questão. Cite exemplos das transformações ocorridas no espaço geográfico com a implantação de polos de tecnologia ou parques tecnológicos. Qual o objetivo? Compreender as transformações no espaço. Seria resumidamente o quê? A implantação de polos de pesquisa,
de parques tecnológicos, de indústrias, de universidades, de escolas, fazem com que aquela cidade que recebeu esse empreendimento, essa construção, ela passe por transformações em termos espaciais, em termos sociais, em termos socioeconômicos muito grandes, porque vai demonstrar a ação do Estado na produção do espaço. O que isso quer dizer? Geralmente os parques tecnológicos, os polos tecnológicos, são geralmente incentivados pelos estados, pelos governos, pelos municípios. O que isso quer dizer? Que aquele espaço onde ela foi criada vai criar muitos benefícios e também malefícios para aquela cidade. Vai ter mais oportunidades de emprego, mas ao mesmo tempo o valor das terras vai aumentar. Gente, muito obrigado. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar embaixo.